Laço com variável de controle. Então, os laços com variáveis de controle são úteis quando se conhece previamente o número de vezes que se deseja executar um conjunto de comandos. Se utiliza de uma variável para fazer este controle, ou seja, toda vez que eu me deparo com um problema, com um algoritmo, né, e que eu conheço o número de repetições, eu vou estar utilizando esse tipo de estrutura. Anteriormente a gente utilizou outras estruturas como repeat while e repeat until para poder executar esse tipo de operações quando a gente conhece o número, mas lembra que eu também disse que não é o uso mais apropriado dela. Por quê? Porque a gente já tem uma estrutura própria para isso, que é a estrutura for, né? A estrutura for, que é o laço com variável de controle, ela é justamente para repetir instruções quando eu conheço o número de repetições. Então, ela trabalha justamente com isso. Então, essa estrutura dela é composta pela parte for, step e to. Então, na parte for, eu tenho uma variável dela própria, que é a variável de controle. Essa variável de controle seria o mesmo caso, que nesse caso chama aí a mesma coisa, mesma função da nossa variável count, que é a variável de controle. Então, ela que vai ser, durante as repetições dessa estrutura, ela vai ser incrementada de 1 em 1 até ela chegar ao valor final. Então, observe o seguinte, ela que controla a saída do meu laço. Então, eu inicializo ela aqui com o valor inicial, que nesse caso é 1, e eu defino o valor de incremento dela aqui no step. Então, ela vai ser incrementada de quanto em quanto a cada passagem, de 1 em 1. Então, aqui eu defino o valor 1 para ela. E eu quero que ela vai do valor inicial meu aqui, que é 1, até quando? Né? Até que número de repetições. Então, aqui eu defino meu valor final. Se eu quero 5 repetições, eu vou estar definindo aqui, 5 repetições. Se eu quero 10, 20, 30, mesma coisa, eu vou estar definindo esse valor aqui. Laço com variável de controle. Então temos um exemplo aqui. Mais um exemplo. Faça um programa que leia 5 números e apresente os mesmos na tela. É o mesmo exemplo usado nas estruturas anteriores, né, onde eu obtenho 5 números dos usuários e apresento eles na tela. Então, nesse exemplo, o número de repetições sempre é conhecido, né? Então, sempre quando eu for utilizar a estrutura for, eu sempre conheço o número de repetições. Então, defino a minha variável de controle em 1, o valor inicial dela, e o meu valor em 5, que é o meu valor, o valor final em 5, que eu quero que ela faça 5 repetições. E o valor de incremento eu deixo em 1, que a cada passagem no laço ele vai ser incrementado em 1, a minha variável i. Então, já inicializo com essa minha estrutura aqui, e ele vai entrar automaticamente. Observe que ele não tem um teste condicional, ou seja, a entrada dele é automática dentro do laço for, porque não tem verificação. Então já vai perguntar para mim logo de cara. Então digite um número, armazena esse número que o usuário forneceu na variável n e mostra esse valor na tela. Então a primeira passagem dele, o i valia 1, executou essa instrução e ele vai novamente. Na segunda passagem ele recebe mais 1, que é a variável de incremento, passa a ser 2. Repete novamente a instrução. E quando o i obtiver o valor 5, né, ele dá mais uma passagem, repete mais uma vez e encerra o programa. Então, quando que é utilizada essa estrutura? É utilizado quando o número de repetições é conhecido antecipadamente e desde que todos os valores da variável sejam processados. Então, nesse último exemplo, ele fala o seguinte: faça um programa que imprima os números de 1 a 10, ou seja, eu quero que ele apenas mostre esses valores para mim na tela, os valores de 1 a 10. Então, utilizo uma estrutura for normal, inicializo ela em 1, com o valor inicial em 1 e o valor final a 10, porque eu quero 10 repetições. Então ele vai executar para mim essa estrutura C 10 vezes,
né? O que, que ele está mostrando? Ele está mostrando o valor da variável meia de controle, que é a variável i. Então, na primeira passagem minha do laço, na primeira repetição, ele vale 1. Então, ele vai mostrar para mim na tela o valor 1. Na segunda passagem, como ele é incrementado automaticamente, ele vai passar a valer 2. Então, ele vai mostrar o 2 para mim na tela. E assim sucessivamente, né? Então, ele vai mostrar para mim os valores de 1 até 10. Essas são as referências usadas nesse curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação de todos e até o próximo dia. Obrigado a todos pelo curso e boa sorte.